advogada criminalista e hoje no debate legal falaremos sobre a divulgação do segredo, violação do segredo profissional, invasão de dispositivo informático e sua ação penal. Os participantes do debate são Alisson Freitas, defensor público do Estado de São Paulo, Thaís Falavinha, promotora de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Stephanie Goulart, juíza da primeira vara criminal da cidade de Belém do Pará. Os crimes que serão apresentados essa noite têm como objetivo jurídico proteger aspectos de um direito fundamental, direito à intimidade. Exatamente, doutora Jéssica. A divulgação de segredo é especificamente tratada no artigo 153 do Código Penal, que diz o seguinte: divulgação de segredo. Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial de que é destinatário ou detentor e cuja divulgação possa produzir dano a outrem. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Neste sentido, doutor Alisson, qual é o objetivo do artigo 153, ou seja, o que ele visa proteger? O crime previsto neste artigo tem como objetivo jurídico proteger aspectos de um direito fundamental, qual seja o direito à intimidade. Contudo, a proteção penal não é concedida em extenso, ou seja, abrange somente os segredos constantes de correspondências ou documentos privados, protegendo somente confidências necessárias. Desta forma, são protegidos unicamente os segredos cuja violação acarrete ou possa acarretar dano a outrem, sendo as quem os confiou ou a terceiros. O doutor disse documentos e correspondências. Para esse artigo, o que realmente seria documentos e correspondências? O documento é todo escrito que resulte a prova de fato juridicamente relevante, tenha ou não caráter econômico. Correspondência seria a comunicação escrita entre duas pessoas, remetida ou não por via postal, nas quais uma delas, o remetente, consigna seu pensamento, fazendo-o por meio de palavras, símbolos, desenhos, códigos ou qualquer outro meio. Qualquer um pode cometer este delito? E um terceiro que não divulga o segredo, mas o propala, comete crime? Doutora, os crimes previstos no artigo 153 do Código Penal são considerados crimes próprios, já que se exigem uma condição especial de seus sujeitos ativos, ou seja, de quem os pratica. O artigo 153, caput, só pode ser praticado pelo destinatário de correspondência ou pelo detentor do documento. Já o parágrafo 1º-A, pelo titular do dever de manter o segredo da informação. É importante colocar também que a colaboração de terceiros os torna os corresponsáveis pela infração penal, respondendo cada qual na medida de sua colaboração, corréu ou partícipe. O terceiro que toma conhecimento de segredo indevidamente divulgado por outro e o propala não incorre no crime. Contudo, se tal informação for difamatória ou injuriosa, haverá em tese crime contra a honra, previsto no artigo 139 e 140 do Código Penal. Quando ocorre a consumação deste crime? Os crimes tipificados nesse artigo são denominados formais, tendo-se em vista que sua realização típica e integral se dá com a divulgação total ou parcial da informação sigilosa, ainda que não resulte dano a terceiro. No entanto, como já dito anteriormente, é necessário que haja uma difusão extensiva, publicação pela imprensa, radiodifusão, fixação em lugar público ou pelo menos exposição, que torne possível o conhecimento por um número indeterminado de pessoas. Este crime pode ser tentado? Sim, doutora. A resposta é afirmativa. Segundo a doutrina, é admissível, pois pode acontecer de que um agente seja interrompido por um terceiro no momento em que está prestes a revelar o segredo, em um local de grande movimento. Doutor Alisson, como se procede a ação penal do artigo 153? O artigo 153, caput, contém delitos de ação penal pública, mas está condicionada à representação do titular do segredo, ou de quem legalmente o represente. Já o parágrafo 2º dispõe que quando a divulgação provocar prejuízo à administração pública, direta ou indireta, a ação será pública incondicional. E agora nós vamos para o intervalo e já voltamos. Olá, voltamos
com o debate legal e muito se fala da garantia de segredo entre médico e paciente, advogado e cliente, mas quando alguma informação é divulgada e pode prejudicar os envolvidos, o que acontece? Sobre esse assunto queremos falar hoje com a juíza Stephanie. O que é o segredo profissional? É interessante e o próprio Código Penal prevê uma obrigação de segredo ligada às profissões. Assim como um médico tem informações de seus pacientes que não podem ser passadas a terceiros, assim como um advogado também tem seu cliente, essas informações são absolutamente sigilosas e passíveis àqueles que passem adiante de responderem criminalmente. O que define que algumas profissões tenham essa obrigação de manter o segredo? As escolhas das profissões vêm de um raciocínio lógico. São profissões onde a informação foi passada em função da profissão. Por exemplo, se em uma mesa de bar você estiver conversando e souber de informações ali, são informações passadas através de um bate-papo informal. E aí você não tem a obrigação como a obrigação profissional. Doutora, para a justiça, o que caracteriza essa quebra de segredo profissional? Há necessidade de provas e são inúmeras as possibilidades. A análise vai de caso a caso. Imagine que um advogado ou um psicólogo é chamado como testemunha e, sem falar com seu cliente ou pedir autorização, revela fatos passados durante uma consulta. E aí há a ruptura de um dever profissional. A comunicação do segredo pode se dar de diversas formas, seja pela comunicação direta, mediante documentos, etc., e para que ocorra o crime, basta que seja revelado a uma pessoa só. Qual o elemento normativo do artigo 154? É revelar o segredo sem justa causa. É fato típico quando a gente revela o segredo sem ter motivo que o justifica. Mas quando é que ocorre a justa causa? Esse sigilo não é absoluto, devendo ceder quando interesses jurídicos maiores. Portanto, sempre que um outro bem jurídico de maior relevância que o segredo necessitar ser protegido, deve-se deixar de lado o segredo profissional. Qualquer um pode cometer este delito? É um crime próprio, assim o sujeito ativo é quem tiver conhecimento do segredo em razão do exercício da função, ministério, ofício ou profissão, sendo função definida pela doutrina como o encargo que alguém recebe em virtude de lei, decisão judicial ou contrato. Ministério é o encargo subordinado a um estado ou condição social. Ofício vem a ser uma arte mecânica ou manual. E profissão, o exercício de ocupação de natureza intelectual e independente, necessitando de habilitação do Estado. Para a doutrina, é necessário que o segredo seja descoberto em razão do exercício da atividade profissional, sendo que esse conhecimento pode se dar de qualquer forma. Vale ressaltar que os auxiliares desses profissionais também estão sujeitos a terem de guardar o sigilo dos segredos que venham a ter conhecimento. E sujeito passivo é o indivíduo que pode sofrer dano com a divulgação de informação, ou seja, o titular do segredo, que nem sempre vai ser aquele que o revela. A magistrada sabe me dizer qual é o elemento subjetivo do crime? O elemento subjetivo do crime é o dolo, baseado na vontade do agente em revelar o segredo sem que haja uma causa justa para isso. O mesmo deve ter conhecimento que o fato é secreto e que não existe motivo para que ele seja revelado. Não há previsão da modalidade culposa para esse crime. Quando se dá o momento consumativo deste crime, é possível a forma tentada? É um crime formal, portanto, consuma-se com a revelação do segredo a uma única pessoa, independente de ocorrer ou não um dano. Pelo artigo 154, basta que a revelação tenha o potencial e causar dano a outrem. Quanto à tentativa, a doutrina entende ser possível quando a comunicação de fato se der por meio escrito, inadmissível quando for comunicada oralmente. E agora vamos para o nosso último intervalo e já voltamos com a parte final do nosso debate. Voltamos novamente com o programa Debate Legal. E nos dias de hoje, todos nós temos dispositivos informáticos, seja um computador, um celular, um tablet, enfim. Então, se tratando dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos, a doutora Thaís gostaria de nos explicar melhor do que se trata o artigo 154-A do Código Penal. O
O artigo 154-A do Código Penal Brasileiro, de forma resumida, tem a finalidade de apresentar uma análise detalhada do crime de invasão de dispositivo informático, possibilitando a nós, operadores do direito, sobre a eficácia do dispositivo legal e para que possamos efetivamente fazer valer os direitos de inúmeras vítimas que sofrem de violação criminosa de seus dados ou informações armazenadas em seus computadores, pendrives, tablets, smartphones, entre outros. Doutora, qual é o objeto jurídico e material do artigo 154-A do Código Penal? O objeto jurídico do crime de invasão de dispositivo informático é a inviolabilidade da intimidade e da vida privada. Consiste no resguardo dos dados e informações armazenadas em dispositivo informático da vítima, tratando também de um direito fundamental. Constitui objeto material do delito os dados e as informações armazenadas em dispositivo informático da vítima que tenham sido obtidas, adulteradas ou destruídas em razão da conduta criminosa do agente, e o próprio dispositivo informático da vítima, na hipótese de o agente instalar vulnerabilidade para obter vantagem ilícita. Quem são os sujeitos do delito? A invasão de dispositivo informático é crime comum. Assim, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, uma vez que o tipo penal não exige nenhuma qualidade especial do agente. Já o sujeito passivo é a pessoa que pode sofrer dano material ou moral em consequência da indevida obtenção, adulteração ou destruição de dados e informações em razão da invasão de dispositivo informático, ou decorrente da instalação no mesmo de vulnerabilidades para obter vantagem ilícita, seja seu titular ou até um terceiro. Eu gostaria de saber quais são os elementos normativos do tipo e qual o elemento subjetivo. Temos dois elementos normativos do tipo. Um deles é o alheio, ou seja, é necessário que o dispositivo informático seja de outra pessoa, de um terceiro. E o segundo elemento normativo é sem autorização, o que significa que a invasão tenha sido precedida sem a autorização do dono do dispositivo informático. Assim, se a conduta praticada não for em dispositivo informático alheio e tenha tido consentimento, não haverá crime por ausência de tipicidade do fato. O elemento subjetivo é o dolo, que consiste da livre vontade de invadir dispositivo informático alheio. Exige-se ainda os elementos subjetivos específicos, ou seja, as finalidades específicas, representados pelas expressões com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações e para obter vantagem ilícita. Assim, se ausentes essas finalidades específicas, ou se outra for a intenção do agente, o fato é atípico em relação ao delito estudado. O tipo penal não admite a modalidade culposa. Nos explique a consumação e a tentativa do crime de invasão de dispositivo informático. Por ser um crime formal, ele se consuma sem a produção do resultado na sua efetiva obtenção, adulteração ou destruição de dados ou informações da vítima. Portanto, consuma-se no momento em que o agente invade o dispositivo informático da vítima, mediante violação indevida de mecanismos de segurança ou instala no mesmo vulnerabilidade, tornando-o facilmente sujeito à violação, e neste crime é aceita a forma tentada. Quais são as figuras típicas do artigo 154-A do Código Penal Brasileiro? Nós temos dois tipos de figuras típicas, a figura típica equiparada e a figura típica qualificada. A figura típica equiparada está prevista no parágrafo 1º do artigo 154-A, na qual diz que quem produzir, oferecer, distribuir, vender ou difundir dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática prevista no caput do artigo já explicado anteriormente, será punido com a mesma pena. Já o parágrafo 3º do artigo 154-A do Código Penal define o crime de invasão de dispositivo informativo qualificado. O crime é qualificado quando o tipo penal básico é acrescentado a alguma circunstância específica que o torna mais grave, alterando o mínimo e o máximo das penas previstas em abstrato. Qual a pena prevista para o artigo 154-A e quais são as causas de aumento de pena? A pena prevista no caput do artigo é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Nos termos dos parágrafos 2º, 4º e 5º do artigo 154-A do Código Penal Brasileiro, existem duas espécies de causa de aumento de pena, sendo que uma delas incide sobre as figuras simples e equiparada, tipo básico, e outra incide sobre as figuras qualificadas.
aumento de pena sobre as figuras simples e equiparada. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 154-A do Código Penal, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se da invasão resulta prejuízo econômico. Entende-se por prejuízo econômico aquele que resulta em perda material ou financeira. Desta forma, se o prejuízo for exclusivamente moral, não haverá incidência dessa causa de aumento. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 154-A do Código Penal, a pena é aumentada de 1 a 2/3 se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiros a qualquer título dos dados ou informações obtidos. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 154-A do Código Penal, a pena é aumentada de 1/3 a metade se o crime for praticado contra o Presidente da República, governadores e prefeitos, Presidente do Supremo Tribunal Federal, Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou de Câmara Municipal, dirigente máximo da administração direta e indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Para finalizar o debate legal de hoje, a nossa amiga e advogada, criminalista Jéssica Félix, esclarecerá algumas dúvidas sobre o artigo 154b. E para começar, eu gostaria de iniciar com a pergunta: qual o tipo de ação prevista no crime demonstrado? Por ser um crime que viola a intimidade, a ação penal será condicionada à representação. Sendo assim, é necessário que o sujeito passivo autorize a ação penal e terá um prazo de 6 meses após o descobrimento do autor do delito. Entretanto, quando o crime for cometido contra a administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal ou municípios, ou contra empresas, a ação será incondicionada. O que se enquadra em administração pública direta e indireta? A administração pública direta é aquela exercida diretamente pela União, Estados e município, que utiliza-se de ministérios, secretarias, departamento e outros órgãos, apresentando assim uma estrutura eminentemente piramidal. Por outro lado, a administração pública indireta é exercida por outras pessoas jurídicas que não se confundem com os entes federados, criados pelos mesmos, a saber, são as autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mistas, associações públicas. Essa lei foi criada em 2012, considerada, portanto, recente. Nas doutrinas, a interpretação já é pacífica? Não, esses artigos foram incluídos pela lei mais conhecida como Lei Carolina Dickmann, que foi criada em 30 de novembro de 2012. Ainda demandará maiores estudos durante a aplicação para melhor aprofundamento, debate e clareza sobre o assunto, que é a invasão dos dispositivos móveis. Doutora Jéssica, qual a importância desse assunto ser incorporado no Código Penal brasileiro? Estamos na era digital. A sociedade utiliza o tempo todo recursos para facilitar a vida, tanto no âmbito profissional quanto pessoal. Por isso, o Código Penal ele buscou proteger os segredos e punir as invasões. Os prejuízos decorrentes desses crimes podem ter proporções gigantescas, devido à facilidade de acesso às informações e à rapidez com que se propagam. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Alisson. E se a pessoa não souber que aquilo é um segredo e eu divulgar? Muito bem, João. Os crimes neste artigo não serão aplicados àqueles que incorrerem de forma culposa, ou seja, somente podem ser praticados quando o sujeito ativo possuir consciência do sigilo existente e atuar de maneira voluntária. Portanto, o desconhecimento de que a informação encontra-se protegida por segredo exclui o dolo, acarretando então em erro de tipo, que está previsto no artigo 20 do Código Penal. E assim encerramos o nosso debate legal de hoje. E esperamos que vocês, telespectadores, tenham gostado e até a próxima. Introdução. Olá, voltamos. Puta que pariu! Eu gostaria de perguntar... Vai. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Alisson. E se a pessoa não souber... Ai... Muito bem, João. Os crimes neste artigo são considerados... Não. Juca, eu sei que você quer carinho. Tá aí. O quê? Leva ela pra lá. A gente vai ficar até amanhã. Mãe, leva ela pra lá. Que ela vem, ela Você já entra viu no como vai meio. Já. Ai, Isso João. aqui é muita coisa. Tem umas 30 perguntas. Respeita.
Resposta 6. Nós temos 2 tipos de figuras típicas equiparadas. Ô, João Vitor, você tá com a gata no meio da minha resposta. Resposta 6. Esse é um prato cheio pro Rodrigo depois. Rodrigo vai adorar isso. Eu tenho os erros de gravação. Não, já vai dar Você exame. pensa assim? Resposta 6. João Vitor! Mas ela ia vir aqui, meu. Ela ia vir. Resposta 7, parte 3. Aumento de pena sobre as figuras qualificadas. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 154A do Código Penal, a pena é aumentada. Jéssica, eu tô se matando com o gato. Velho. Resposta 1. É interessante, e o próprio Código Penal prevê uma obrigação no segredo ligado às profissões. Assim como o médico tem informações de seus pacientes que obviamente... Acho que o make-off vai ser só meu, não é possível. Resposta 1. 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 Eu fiquei A culpa é do Léo. Ele que fica olhando. Ai, meu Deus. Vai. Profissões onde a informação que foi passada... Porra! Cadê o quê, Davi? Quem quer? Feliz. Vai voar uma bola na testa da Joyce. Eu não tem como errar. Joyce. Você não pode ficar miando. Vai. Resposta 3. Resposta 3. Resposta 3. Pergunta 3. O doutor disse documentos e correspondências para esse artigo. O que exatamente seria Não. documentos e Tá correspondência? errado. Velho, tem o mesmo... Resposta número 3. Correspondência seria a comunicação escrita entre duas pessoas, remetida ou não por via Você pulou. postal. Hã? Resposta número 3 pela terceira vez. Acho que o make-off vai ser só meu, não é possível. Resposta 1. 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 Eu fiquei... A culpa é do Léo. Ele que fica olhando. Ai, meu Deus. Vai. Quando eu tô uma bosta, eu não gosto que fiz. Ah, eu não sabia que você já tinha ligado. Dá pra ver que eu tô perdendo de índia? Peraí que tá gravando. E agora vamos para mais um intervalo.